Salve pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como construir esse circuitozinho aqui, ó. Trata-se de um temporizador de disparo com regulador de corrente para máquina de solda ponta, tá pessoal? Ou solda fria. Eu vou mostrar para vocês como você mesmo construir, tá pessoal? Esse regulador aqui, ó, além de você controlar o tempo de solda dele, tá? O tempo de disparo, o tempo que ele vai ficar ligado para soldagem, você também vai poder controlar a corrente ali, tá? A potência da solda. Você vai controlar tanto o tempo que ele vai ficar ligado, né? O tempo de solda, como a potência dela, tá? Para soldagem. Para esse circuito vocês vão precisar de dois potenciômetros de 200K, um relé 12 volts, no mínimo 40 amperes, um NE 555N, um BD 139, um capacitor eletrolítico de 4.7 UF por 50 volts, um capacitor cerâmico de 100 nano, 100 N, um capacitor cerâmico de 10 N, um resistor de 6.8K, um resistor de 47K, um resistor de 4.7K, um resistor de 1K, um resistor de 10K, um diodo de 1N 4007, um DIAC DB3, um TRIAC BTA 41600B, um botão de clique, dois capacitor poliéster de 104K por 400 volts, tá pessoal? A lista de componentes também vai ficar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vocês também vão precisar de placas de fenolite como essa, tá? Você vai cortar um pedaço do tamanho de 8 centímetros por 3,8 centímetros, tá pessoal? 3 centímetros e 8 milímetros. Eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo esse layoutzinho aqui, tá pessoal? Também com o diagramazinho. Você vai imprimir, né, numa folha A4. Já tá no tamanho certinho, tá? E esse layoutzinho aqui, pessoal, vai servir para nós nos guiarmos, né, para fazer o furo, dos aonde vai colocar os componentes, tá? Aqui, pessoal, nós vamos usar esse layoutzinho aqui apenas como referência, né, para nós poder fazer os furos dos componentes, tá? Ó. Vamos colar na plaquinha de fenolite dessa forma aqui, ó, e fazer os furozinhos para nós ver aqui onde vai ser cada furo aqui, ó. Depois de furado, aí vamos ter que remover o papel e usar essa canetinha aqui, ó. Essa é uma canetinha marcador de CD, tá pessoal? Caneta de tinta, ó. De 1.0 de espessura, que é a ponta dela. Aí quando vocês fizerem o furo aqui na placa, né, vão remover o papel, aí vocês vão ter que fazer as trilhas para poder mergulhar a placa no precorido de ferro, para ela remover o cobre e deixar só as trilhas igual essa aqui, pessoal, para poder ela ficar da forma que tá essa plaquinha aqui, ó. Ele vai remover todo o cobre da plaquinha aqui, ó, deixando apenas as trilhas. E as trilhas vai ser aonde essa canetinha tá riscada, tá? Então, quando fizer os furos, a gente furar a plaquinha assim, ó, aí a gente vai interligar, olhando pelo layoutzinho aqui, né, você vai tipo desenhar, vai, ó, tipo riscando de furo em furo, interligando os furinhos de acordo tá no layoutzinho aqui, tá? E aí quando você fizer isso, interligar riscando com essa canetinha aqui, tá? É só mergulhar a plaquinha no precorido de ferro, né? Passado ali mais ou menos uns 10 minutos por aí assim, aí você pode tirar, que ela vai estar dessa forma aqui. Aí é só colocar os componentes e fazer a soldagem aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui como nós vamos fazer, tá? Então, para começar aqui, você vai imprimir o layout como eu falei. Vamos colocar um pouco de cola.
Pronto, colocou a cola assim, pessoal. Agora nós vamos furar, tá? Por esses buraquinhos, pontinho branco nas trilhas pretas, ó. Os buraquinhos brancos vai ser os furos, tá? Os pontinhos brancos vai ser nós vamos furar. Então vocês vão usar, pessoal, vocês vão furar ou com um perfurador de fenolite como esse aqui, ó, tá? Que eu tenho, vou furar com ele, né? Caso você não tenha o perfurador de fenolite, esse que eu próprio usar para furar a placa de fenolite, você pode usar uma micro retífica, né? Ó, uma micro retífica com uma broca bem fininha como essa aqui, ó. Você vai procurar uma broca bem fininha, que seja mais ou menos o diâmetro das pernas dos componentes, e vai fazer, né, a furação, furar todos esses buraquinhos aqui, ó, na placa, tá? Como eu tenho o perfurador, eu vou furar com ele aqui. Então eu vou furar todos eles aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês depois de todo furado a continuação, beleza? Olha aí, pessoal, terminei de furar a plaquinha, ó. Fiz todos os furos necessários, né? Vocês verificam para não deixar nenhum furinho sem furar, tá, pessoal? Nenhum pontozinho sem furar. Furar todos, tá? Agora eu vou remover o papel aqui, ó. Tem que remover o papel. E aí por o layoutzinho aqui eu vou, como eu falei, ir riscando, né, com a canetinha preta, riscando aqui, ó, fazendo as trilhazinhas, interligando os furozinhos um com o outro, tá? Dá um pouco mais de trabalho, mas se você tiver como fazer, pessoal, aquela impressão lá para impressão adesiva, né, que você vai imprimir adesiva, e aí você aprega aqui, ó, você aprega na placa fenolite, e quando você destacar essa trilha preta vai ficar na plaquinha, é melhor, que não vai ter trabalho nenhum. Você coloca aqui, colocou, tirou, né? E aí é só mergulhar no precoreto de ferro, vai remover só o cobre e vai ficar as trilhas certinho. Depois é só lavar a tinta, né? No meu caso aqui, como eu não consegui fazer a impressão próprio para adesivo, né? Para poder destacar, e aí vou ter que fazer isso, vou ter que fazer as trilhas, né, desenhando com a canetinha, tá? Lembrando que se você for fazer esse tipo de impressão, a impressão adesiva, para colocar aqui e quando destacar o desenho aqui das trilhas vai ficar na placa de cobre, vocês na hora de imprimir vocês têm que inverter esse desenho, tá, pessoal? Você vai ter que fazer ele espelhado, tá? Do jeito que ele tá aqui, para fazer do jeito que eu tô fazendo, vocês vão imprimir do jeito que tá lá no documento para imprimir, tá? Agora se você for fazer a impressão adesiva, vocês vão ter que inverter ele, tá? Dobrar ele, a asa avessa que a gente chama, né? Vai ter que virar o desenho na impressão, aí imprima, aí quando imprimir ele vai ficar do lado certo. Já foi tudo furado, como eu falei. Agora, primeiro, antes de fazer a trilhazinha aqui, usando a canetinha, pessoal, é importante limpar, ó, você vê que a placa tá bem suja, ó. Tá meio oleosa. Se eu não fizer essa limpeza logo, antes de fazer os desenhos da trilha aqui, né, depois na hora de mergulhar no precoreto de ferro, ele não vai remover direito o cobre. Essas manchas aqui, ó, vai impedir que o precoreto remova o cobre. Aí vai ficar feio, não vai ficar certo. Então primeiro vocês pegam um pedaço de esponja de aço, tá, ó, bombril, tá, esponja de aço, e vai lixar ele aqui, ó, limpar, ó, pra ele ficar brilhosinho assim, ó. Aqui a plaquinha tá no jeito, ó, ficou limpinha. Removi toda a sujeira, tá? O cobre, você vê que tá bem brilhoso. Então agora nós vamos colocar o layoutzinho do lado aqui, ó, para nós ir se baseando por ele, tá, pessoal? Fazendo por ele, né? Vocês lembram, vocês têm que identificar certinho, né, como ele tava aqui colado, ó, o lado que ele tava colado, para não se perder de quem é quem, que o lado de quem, que lado que é, tá? Vocês vão ver aqui embaixo aqui, ó, ele tem dois furinhos que tá sozinho aqui, ó, tem uma parte que é mais grossa e tá limpinha sem furo, e aqui tem dois. Então dá para nós identificar mais ou menos que é isso aqui, ó, esses dois furinhos de baixo aqui, ó. Então, lembrando que dá para identificar que é aqui, que aí você pode virar a plaquinha, ó, virar a plaquinha e você não vai saber o lado que é certo. Então,
Dá para você identificar por esses dois buraquinhos aqui, que é esses dois buraquinhos aqui, ó. Tá? Então eu coloco aqui em cima, a plaquinha na mesma posição que ele. E agora vamos começar a interligar, né, os buraquinhos conforme mostrado aqui no layoutzinho. Então eu vou ligar aqui, ó. Você vê, esses dois buraquinhos tá sozinho aqui, ó. Esses dois primeirinhos aqui, começa a interligar ele aqui, ó. Aí tem esse aqui tá sozinho. Esses outros dois aqui tá interligado. Tem que fazer bem feitinho, pessoal, que essa parte que tá coberta de preto é a parte aonde ele não vai deixar o precursor de ferro remover o cobre, tá? É a única parte que vai ficar protegida para poder ficar o circuito direitinho, como mostrado na plaquinha que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? Essas trilhas aqui é porque tava pintada com esse pincel aqui, ó. Aí o precursor removeu só o cobre da plaquinha, e onde tava pintado, que é no caso que eu tô pintando aqui, é onde vai ficar o cobre. Depois, quando remover, é que é só lavar a tinta e vai ficar as trilhas aqui, beleza? Então eu vou continuar aqui ponteando. Eu vou primeiro pontear tudinho, colocar os pontinhos tudinho, depois eu faço interligar conforme lá, fica mais fácil. Aqui, pessoal, aonde os furinhos são mais separados, né? Dá para fazer, né, uma rodeirinha de tinta ao redor do furinho mais larga, né? Mas no lugar que os furinhos estão muito juntinhos, ó, que são peças, componentes bem pequenos, não pode, né, fazer muito grande a rodinha, porque senão ela interliga uma na outra. Vai montar uma na outra e na hora de você introduzir o estanho aqui, você estanhar a ponta dos componentes, a solda vai montar uma na outra, vai interligar. Por isso é importante ter cuidado nisso aí, para não deixar, né, o cobre ficar muito pertinho do outro, interligar, né, para não dar problema. Ó. Você vê que tá bem juntinho, ó. Tem coisa aí, acho que menos de 1 milímetro aqui, não tem nem meio milímetro de distância, né, de um furinho pro outro, ó, a separação do cobre aqui, ó. Então tem que ter muito cuidado, né, na hora de fazer isso aqui, né, é para poder ficar separadinho assim, e para na hora de estanhar também tem que ter cuidado para a solda não emendar uma na outra, senão você pode confundir, pode queimar o circuito na hora lá, tá, pessoal? Ó, ele tem uma separaçãozinha de um outro, ó, não pode deixar interligar. Agora eu vou continuar olhando pelo layoutzinho aqui, ó. O jeito do circuito aqui, eu vou continuar, eu vou fazer logo primeiro esse mais grande aqui, ela tá mais fácil, vou pelo mais fácil logo, então vou interligar aqui, ó. Ó, aqui eu vejo que tem 1, 2, 3, 4 furinhos interligados, ó. Então eu vou botar 1, 2, 3, 4, vou interligar 4 furinhos aqui, ó. Não tem segredo, pessoal, é só seguir, né, o passo a passo, ó. Aqui tá, eu tô vendo que tá 4 interligados, eu interliguei 4 furinhos. Aqui do lado aqui também tem 1, 2, 3. 3 furinhos, ó. Então, 1, 2, 3, eu interligo 3. É só fazer de acordo com o que tá no layoutzinho aqui, que não tem erro, tá? Você vê que ele tem esses 3 aí interligado com esse furinho aqui, ó, que desce pra cá, que é a saída do circuito aqui, ó. Então eu vou interligar ele aqui para não me perder, ó. Se você tiver a mão firme é melhor, né, para ficar bem certinho as trilhas. Não tem problema, o importante é que ele não interligue uma com a outra, tá, pessoal? Beleza, do jeito que tá aqui, eu interliguei aqui, ó. Ó, vejo que aqui, seguindo o layout assim, ó. Aqui interliga 2. Interliga 2. E aqui embaixo aqui, ó, interliga mais 2, então eu já sei onde é que tá aqui, ó. Ó, pessoal, é só seguir passo a passo mesmo aqui, pessoal. É só observar o desenho. Ó, esse aqui que é esse, ó, vem aqui e desce pra lá. Então eu vou fazer isso. Aqui eu vejo que isso que eu fiz aqui, ó, vem aqui, desce pra cá. Aí esse aqui, ó, esse tem 5 furos aqui, 1, 2,
3, 4, 5 são o do relé aqui, ó. Tá aqui 5 aqui, ó. Então eu vou descer esse do meio do relé, ó, pra lá, como tá mostrando o layoutzinho aqui, ó. Do relé aqui, pessoal, esse do meinho do relé. Nós vê que vem pra cá, ó. Segundo o layoutzinho, interliga aqui nesse aqui, ó. Tá vendo aí a semelhança aí, pessoal? E aqui é só seguir, pessoal, do jeito que tá indo aqui. Vai desenhando conforme tá vindo o layout, vai desenhando cada pontinho conforme tá aí, tá? Eu vou fazer aqui, senão vai ficar muito demorado. Depois eu mostro pra vocês, né, ele já terminado aqui de desenhar, beleza? Olha aí, pessoal. Já terminei, ó, de fazer todas as trilhas, ó. É só comparar aqui, ó, com o layoutzinho, beleza? Tá tudo certinho aqui, pessoal. Antes de vocês colocar a plaquinha no precoreto de ferro para fazer a remoção do cobre, né, vocês têm que verificar certinho, ó, reparando pelo layout aqui, se os furos estão interligados realmente certinho com o outro, se não tem nenhum furo interligado um com o outro, que às vezes quando você está pintando, né, com o pincelzinho aqui, às vezes a tinta pode pegar um no outro assim, aí vai emendar as trilhas, né, e vocês têm que conferir todinho, conferindo aqui, né, confere no layout e confere no circuitozinho que vocês fizeram, para ver se não tá com nenhum né, alguma trilha emendada uma na outra, tá? Um pontozinho. Aqui, quando você estiver fazendo as trilhazinhas com o pincel, se alguma das trilhas interligar uma com a outra, pessoal, vocês vão usar, ó, um estiletezinho ou um bisturi como esse aqui, ó. Pode ser até com o próprio bisturizinho mesmo. Aí vocês colocou e um pontinho da tinta interligou com o outro, aí você usa a pontinha do estilete aqui, ó, para raspar, ó, e separar a tinta, ó. Tá? Olha, é só separar a tinta dessa forma aqui, tá? Que aí o cobre vai fazer a remoção rápido, direitinho. Beleza? Ó, se vocês verem que tem algum pontinho que a tinta tá pegando a outra trilha, ó, não é o caso aqui, aí vocês têm que remover essa tinta, tá? Pronto, pessoal, separou as trilhazinhas, vocês viram que tá tudo certinho, ó, verificou tudo, todos os pontos aqui, se tá tudo certinho, tá tudo ok, né, com o circuitozinho, tá tudo conferidozinho, pronto. Agora é só nós partir para colocar dentro do precoreto de ferro para fazer a remoção do cobre, tá? Esse aqui é o produto que nós vamos usar para fazer a remoção do cobre da plaquinha de circuito, tá, pessoal? É esse aqui, ó, precoreto de ferro, tá? Se vocês for comprar esse produto aqui, muito cuidado ao manusear esse produto aqui, tá, pessoal? Vocês veem aqui que eu não tenho o recomendado é que você use máscara e luvas, tá, pessoal? Para poder manusear esse produto aqui. Eu tô usando aqui uma sacola por eu não ter, né? Para você não ter contato com esse produto, porque é muito perigoso, é tóxico, tá? Muito cuidado. Não manuseie esse produto próximo de criança, né? Armazene também fora do alcance de criança, muito cuidado. Quando você estiver manuseando, para a criança não ficar por perto quando você estiver manuseando ele, tá, pessoal? Então aqui agora o que eu vou fazer, eu pegar um vasilho de plástico, não coloque ele, despeje esse produto, é um líquido, não coloque ele em vasilha de ferro, tá, pessoal? É importante que seja um vasilhame assim, ou de vidro ou de plástico assim, tá? Coloca uma quantidadezinha que dê de cobrir a placa, já tá bom, tá, pessoal? Então eu pego aqui, ó, a plaquinha, vou colocar aqui com o cobre para baixo assim, ó, tá? A parte cobreada pro lado de baixo aqui, mergulho aqui dentro da plaquinha, ó, a plaquinha dentro do cobre, deixa ele subir bem assim e pronto. Aqui vamos colocar ele aqui e deixar mais ou menos por uns 10 minutos, tá, pessoal? Ele vai ficar de molho nesse cobre aqui, no precoreto de ferro, para ele fazer a remoção do cobre, tá? Importante, durante esses 10 minutos, se possível, vocês dêem uma mexidinha nele aqui e lá, tá, pessoal? Aqui lá de 2 em 2 minutos, dá uma mexidinha nele aqui, ó.
uma misturadinha, que muitas vezes ele assenta o cobre junto com o fundo da vasilha, e aí não dá certo remover direitinho. Então, de 2 em 2 minutos é importante você dar uma mexidazinha nele assim, ó. Tá, misturadazinho nele, tá? E durante esse processo, assim, uns 10 minutos mais ou menos, o cobre tá tudo removido. Aí eu vou esperar os 10 minutos aqui, aí vou mostrar pra vocês como que ficou o cobre depois de removido, beleza? Olha aí, pessoal, eu acho que já tá no jeito aqui já. E agora vamos só efetuar a lavagem da placa, vamos lavar ela e tirar, remover a tinta, tá, pessoal? Primeiro passa água para tirar o produto, tá, pessoal? Já pode tocar na plaquinha. Aí para remover essa tinta, pessoal, como é aquela tinta que não sai muito assim fácil, aí eu vou usar uma esponja de aço com sabão, tá? Pra nós tá lavando ele aqui, ó. Vendo aí, pessoal? Removi toda a tinta, ó. Conforme nós fez lá, ficou só as trilhas, ó. Só as trilhas de cobre. Então agora eu vou verificar direitinho aqui se não ficou nenhuma trilha emendada uma na outra. E aí tá tudo certinho, vamos partir para a montagem dos componentes e soldar ele, beleza? Agora, pessoal, nós vamos iniciar a montagem dos componentes. A montagem dos componentes aqui também é bem simples, tá, pessoal? Eu vou deixar disponível para vocês aí, pra vocês baixarem, né, o diagrama, tá? A forma de vocês montar ele, para vocês montar certinho, e o layout, tá? Como vocês viram que esse aqui é o layout que nós usamos para fazer as trilhas, né? E vai ter um layoutzinho também para você ver a posição que você vai montar ele, né? Aqui no... a posição que você vai montar as peças, tá? Você vai baixar, né? Eu tenho um layoutzinho só da parte do temporizador, tá? Do regulador que é fora a parte. Que como vocês, não sei se vocês observaram, esse aqui é um temporizador que eu fiz, ele tem até um vídeo que eu fiz no canal. Aqui é só o temporizador de disparo para controlar o tempo, né, do disparo lá de ligar a solda, né? E o outro é o regulador, ó, regulador de tensão, o regulador de corrente, que eu sincronizei os dois, tá, pessoal? Eu sincronizei os dois para ficar um só, o controlador de tempo com o regulador de corrente, tá? Então o layout lá vai estar só isso aqui, a parte de montar o temporizador, tá? Ó. Então vocês vão colocar aqui em cima certinho, o layout vocês vão colar certinho com os furinhos, ó, é o mesminho, tá? Ó, de um lado é o layout onde nós fizemos as trilhas, ó, é o mesminho, tá? E aí do outro lado, ó, vocês vão imprimir do jeito que tá lá e colar por cima aqui, ó, certinho nos buraquinhos lá, ó. E esse layoutzinho vai dar para vocês certinho aonde vocês vão posicionar cada componente, tá, pessoal? Tá no buraquinho, tá falando o nome de cada componente, então é só vocês enfiar o pino dos componentes de acordo como tá mostrando aqui, tá? No layoutzinho não vai ter dificuldade para você fazer isso, tá? E aí a parte do potenciômetro também aqui,
né, do regulador de corrente também é bem simples também, que é poucos componentes. Então vocês vão ver aí como é que vamos fazer. Vou iniciar aqui colocando a parte do regulador. Lá vocês vão ver certinho onde vai posicionar cada componente, ó. Ó, pessoal, esse aqui é a parte do regulador de tensão, ó, tá? Os componentes já tá montado aqui, ó, a parte do regulador. É só soldar aqui os pinos. Vou soldar primeiro aqui e poder montar as outras peças, ó. É só vocês verem exatamente na posição que tá aí, tá? Ver que o potencial tá de frente para você. O BTA também tá de frente para você, a posição dele, ó. Então não tem segredo. O resistor e o diac não tem polaridade para botar de qualquer lado. Os dois capacitores também não tem polaridade para botar de qualquer lado. É só botar aqui nos lugares certos deles. E vou soldar para iniciar a montagem dos outros, tá? Aí, pessoal, a parte do regulador tá no jeito. Agora vamos montar a parte do temporizador aqui, ó. Colocar o relé. Viu?
Aqui, pessoal, na saída aqui, esses 4 buraquinhos aqui é os dois fios do botão, né, de acionamento do circuito, e os 2 fios de alimentação, né, que pode ser alimentado de 9 a 12 volts, tá? Então eu vou fazer aqui para ficar bem feito, bem separado aqui, né, o projetinho. Eu vou colocar os fios do botão, eu vou colocar 2 verdes, tá? E o fio, para melhor identificação, eu vou usar um fio preto e o fio vermelho, tá? Para identificar o negativo e o positivo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Aí no layout vocês vão ver qual é onde posicionar quem é quem aí, tá? O positivo aqui é do lado do potenciômetro. Esse preto e vermelho é o de alimentação, de 9 a 12 volts. Os 2 verdes é o do botão de acionamento, tá, pessoal? E esses 2 aqui é o que vai chavear a máquina lá, tá? De solda ponta. Vou colocar aqui esses 2 fios. O botão de acionamento, pessoal, vocês podem usar tanto desse aqui, tá? Como pode usar esse botãozinho também que a gente retira de aparelhos micro-ondas, tá? Qualquer chave de clique, desde ser essa chave que a gente aperta e ela volta, tá? No caso aqui, como eu não tenho mais, aí eu vou ligar ele aqui, ó. Aqui ele já está finalizado, tá, pessoal? Agora eu vou testar ele funcionando para vocês verem. Eu recomendo, pessoal, vocês colocar um dissipador de calor aqui no transistor dele, tá? Ó. Igual eu coloquei aqui, ó. Tá? Pode ser qualquer, o dissipador de calor pode ser qualquer material de alumínio assim, tá, pessoal? Vocês caçam um pedacinho de alumínio do que vocês acharem aí, ó, com parafuso, tá? Para você estar colocando aqui, ó, nas costas dele aqui, que é porque esse transistor que ele esquenta, então o calor dele, né, esse alumínio aqui vai ajudar a dissipar esse calor, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Prontinho, só para ajudar, né, para não esquentar demais, tá, pessoal? Beleza, agora eu vou ligar ele aqui, pessoal, fazer a demonstração de ligado com uma lâmpada. Eu não vou ligar na máquina de solda, porque eu vou testar ele numa lâmpada que vocês vão ver melhor, né, o funcionamento dele, para que ele serve, como é que vai servir para você entender melhor o funcionamento dele, tá? Você vê que eu peguei uma lâmpada aqui, ó, coloquei na tomada, tá? E vou ligar só para vocês verem aqui. A lâmpada tá ligada em série normal, só para você entender mais ou menos o funcionamento aí, ó.
E vamos supor que essa lâmpada aqui é a carga, ela é o transformador lá da máquina de solda, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão romper uma das fases aqui, ó. Vão romper apenas uma das fases do transformador lá da máquina de solda, que é a entrada, e vai ligar, ó, esses dois fios aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui que tá com dissipador maior. Ó, vai ligar um fio aqui. Vou ligar assim que é só para fazer o teste, pessoal. E o outro aqui, ó, na outra fase, na fase que vem lá da rede. A ligação é bem simples, tá? Um fio, esses dois fios aqui, ó. A ligação é bem simples. Um fio vai na carga e o outro fio vai na rede, vem para a rede, ó. E a outra fase passa direto para a carga. Essa é a ligação dele. Aqui nós temos que alimentar, como eu falei, de 9 a 12 volts, tá, pessoal? Então eu vou usar aqui uma fonte, é uma fonte de 12 volts com 1,5 ampere, pode ser até 2 amperes. Então eu vou alimentar aqui, ó. Alimentei. Vou ligar aqui, ó, na tomada. Beleza. Ó. Esse é o funcionamento, tá, pessoal? Quando eu apertar aqui, ó, eu posso aumentar o tempo de solda aqui, ó. Vou aumentar mais. Tá? E aqui eu tô controlando apenas o tempo de solda, né? Agora eu vou controlar a potência da solda, né? A corrente aqui, ó. Vou diminuir aqui, ó. Diminuir um pouco, vou diminuir mais. Ó. Tá vendo aí, pessoal? Aqui eu controlo a potência. Vocês viram que tá bem fraquinho lá, ó. Ó, assim só o paviozinho. Vou aumentar mais. Mais. Volta tudo. Ó, viu? E aqui eu controlo o tempo que ele vai ficar ligado, ó. E pode deixar o mínimo aí, ó. Quando a gente vai colocar lá na máquina de solda ponto, pessoal, quando você colocar no mínimo, você coloca aqui no máximo, tá? A potência de corrente no máximo. E quando você apertar aqui, olha, vai dar só, ó. Porque ele tá com a corrente total, a corrente todinha da potência da máquina, né? Porém com um tempo muito curto. Então ele não vai dar tempo ele destruir a peça lá, né? Por causa do tempo de solda, que vai ser bem pouco, bem mínimo, tá? Então ele vai conseguir fazer uma solda boa. Beleza? Aí você vai ajustando dependendo do material a ser soldado, né? Se você for soldar baterias, né? Células de bateria, aí você controla aí o tempo que é o mínimo, né? E a potência da corrente aqui, ó. Dá o mínimo e aí você pode aumentar. Aqui tanto faz você apertar o botão, apertar e soltar, ó, como você apertar e segurar. Quem vai fazer o chaveamento aqui, né? Os materiais vai chavear o relé aqui, ó. Então tanto faz você ficar segurando, como não, ele vai desligar no tempo certo. Beleza, pessoal? Vocês virem mais ou menos como é que ele funciona. Aí aqui vocês vão ligar no transformador da máquina de solda ponto de vocês, tá? Tanto transformador caseiro, né? Como transformador profissional, né? Vocês vão ver como que vocês vão fazer, dependendo do projeto que vocês forem fazer. Beleza, pessoal? É um projeto bem simples. Vou deixar na descrição do vídeo aí tanto a lista do material, como eu já mostrei no vídeo,
como o diagrama para vocês verem tudinho, o layout para vocês baixar e tá imprimindo para fazer do jeito que eu mostrei aqui, tá? Vocês podem estar fazendo também ele separado, como eu fiz em outros vídeos, tá, pessoal? Eu tenho um vídeo mostrando como fazer só o temporizador, tá? Sem regulador de corrente. E tem o vídeo fazendo só o potenciômetro aqui, só o regulador de tensão, tá? Só o regulador. Tem vários vídeos, tem uma playlist de como fazer esse regulador de tensão para você estar controlando potência de transformador, de lâmpada incandescente, de resistência, várias coisas dá para você controlar com esse dimmer aqui, beleza? Dimmer caseiro, tá, pessoal? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo. Fui!